Muito boa noite, camaradas. Estamos entrando ao vivo na transmissão do PCB Pelotas nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. Hoje nós teremos como tema da nossa live as mulheres na linha de frente das lutas sociais, e já aqui na tela aparecendo nossas convidadas de hoje, que daqui a pouquinho a gente já as apresenta. Antes de tudo, sempre fazemos aquele aviso, né, aquele pedido para as pessoas que curtam a nossa página no Facebook, PCB Pelotas, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, se inscreve no canal do YouTube do PCB Pelotas, inclusive o vídeo dessa transmissão de hoje, amanhã ou quarta-feira, né, nos próximos dias, a gente vai colocar ele lá disponível no YouTube para o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo possa assistir posteriormente também em outra plataforma que não o Facebook. E também estamos agora com uma novidade, né? Estamos com o WhatsApp do PCB de Pelotas, que tu podes mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui embaixo na tela. Tá ali o número 53, o código, né? 3046, manda uma mensagem lá, que aí tu vais receber informações, né, materiais e divulgação de diversas atividades e lutas sociais que acontecem aqui em Pelotas e na região, ou seja, mais um meio de comunicação para a gente interagir. Mas indo direto ao assunto, e as nossas convidadas para o tema de hoje, aqui no meu lado direito da tela, né? A Isabela Filippini, que é assistente social, militante do PCB de Pelotas, militante da coordenação e faz parte da coordenação nacional, né, do coletivo feminista classista Ana Montenegro, e também é a representante do PCB no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Muito boa noite, Isa, bem-vinda. Boa noite, camaradas. Boa noite, Diná, Fernanda, Giovanni, todo mundo que está nos assistindo, que vai chegar agora, depois, para assistir. É um prazer poder estar aqui debatendo com essas mulheres incríveis que constroem as lutas sociais aqui em Pelotas também. Muito bem-vinda, Isa. Abaixo dela na tela está ali a Diná Lessa Bandeira, que é diretora-presidente do GAMP, do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, e também é integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Muito boa noite, Diná. Obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovanni, Isa. Um grande prazer estar aqui essa noite ao lado da nossa querida Fernanda Miranda, nossa vereadora. Agradeço realmente de coração o convite. Estamos aqui dispostos a fazer um bate-papo tranquilo, trazendo algumas informações, empolgando aí a mulherada que gosta de ver mulheres na política. Obrigado. Que a gente vai tentando resolver, né? Tomara que a internet nos ajude hoje. E aqui, né, na tela da DINAC, está a Fernanda Miranda, nossa companheira do pessoal em Pelotas. Acabando agora uma audiência direto participar da nossa atividade, Fernanda, que é educadora da Rede Pública Pelotas e também vereadora aqui da cidade. Fernanda, muito boa noite, obrigado por aceitar o convite, participar aqui desse debate com a gente. Muito bem-vinda. Obrigada, Giovanni. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando sobre esse tema tão importante para nós, mulheres, né, que estamos cotidianamente, né, na linha de frente, né, nas lutas diárias, né, e cotidianas e nas lutas maiores também, para a gente poder ter um mundo, uma sociedade de fato, né, mais justa. É um prazer estar aqui com vocês. Estou com saudade da gente estar ao vivo, né, presencialmente. Ah, é verdade, né? Saudade daqueles atos públicos, daquela luta, aquelas reuniões, aquela mobilização para construir as lutas. Mas a gente vai, né, de um jeito ou de outro, tentando construir por aqui mesmo.
Bom, para explicar um pouco e a gente ir direto para as falas, a gente, né, constrói essas atividades com uma primeira rodada de fala das nossas convidadas, de aproximadamente 15 minutos para cada uma. Depois dessa primeira rodada, a gente faz a leitura de perguntas e comentários que vierem pelo chat, então já se sintam à vontade para fazer perguntas às nossas convidadas e comentários que depois, na segunda rodada, elas vão comentar a respeito, complementar alguma fala que alguma questão que tenha faltado ou fazer alguma discussão, e depois aí a gente vai para as considerações finais. Tá certo? A gente já combinou aqui com nossas companheiras que estão presentes, a gente vai começar pela Diná, né? Depois a Fernanda e depois a Isa nessa primeira rodada, tá bem? Então, Diná, fica muito à vontade, vai ficar aqui na tela, né? Já te agradeci, te agradeço e agradecerei novamente. Fica à vontade para começar essa fala. Então, obrigada, Giovanni. Meu lugar de fala é da coordenação, né, em nome da coordenação do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, que é uma ONG feminista que está há 28 anos em Pelotas, nessa luta, né, e a nossa bandeira é o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, nessa luta de políticas sociais, de estrutura, nessa linha. Então, em nome dessa coordenação, que a gente já agradeceu e agradeço de novo, né, essa participação. A Isa me pediu, né, para falar sobre a organização das mulheres, as políticas das mulheres, né, e a inserção, né, da nossa luta social. E aí, quando eu fiquei pensando assim, organização política das mulheres, eu queria assim começar assim dizendo para vocês que o lugar das mulheres sempre foi na política. As mulheres sempre estiveram à frente de políticas, né? Principalmente das políticas sociais, não é nada novo, não? O nosso melhor espaço, assim, já não estou nem falando das mulheres, né, que estão à frente de um trabalho, né, empresarial ou privado, mas das mulheres que estão dentro de seus lares, né? Não tem melhor escola de administração social, de administração política, que os nossos espaços, né, nos nossos lares, onde todo mundo precisa vestir, todo mundo precisa comer, todo mundo tem os seus interesses, e a gente tem que administrar aquilo da melhor maneira possível, com equidade, com respeito, e fundamentalmente com amor, né? Tudo acaba dando certo, né, nas nossas famílias. Essa é a nossa principal e melhor escola. E daí a gente sai, sim, para a luta. Fiquei pensando assim, ó, no nome das senhoras, por exemplo, Darcy Vargas, que foi esposa do Getúlio Vargas, que foi o 14º e o 17º presidente do Brasil. Vocês acham que ela não fazia política? Vocês acham que ela não dava seus pitacos, não dava suas opiniões para o Getúlio, né, atuar numa política como um todo, na política social, assim como a Neuza Brizola, que foi irmã de João Goulart, que foi um presidente deposto, e depois foi esposa do Brizola, imagina, além de Marisa Letícia, né, Lula da Silva, Ruth Cardoso, né, ao lado do Fernando Henrique Cardoso, e agora, recentemente, uma liderança, né, que vem fazendo um trabalho belíssimo nos Estados Unidos, Michelle Obama. Então, as mulheres sempre estiveram, certamente, ao lado ou acompanhando seus esposos na política social. Só que sempre a história tem sido sempre muito cruel com as mulheres, né? Sempre nos colocando como coadjuvante, como esposa dele, como, sabe? E a gente está buscando, e já buscou, e já conquistou um espaço maior. A gente quer deixar
de lado esse espaço de coadjuvante, de estar ao lado, de estar atrás, né, de um líder político. Nós queremos estar no lugar do líder político. Então, e as mulheres sempre se organizaram e foram sempre atrás desse espaço na política, né? Então, teve todo aquele período, né, onde as mulheres lutavam, mas elas não tinham direito à educação. Então, tivemos mais um período de luta para sermos alfabetizadas, escrever, para poder contribuir. Isso foi até 1930, 1932, quando a gente conseguiu, né, ter direito a voto, votar e ser votada, né? Então, a gente vem lembrando quando eu estava fazendo um olhar assim sobre essa história de pessoas como Nízia Floresta, né, que escreveu um artigo lá em 1832, falando de direitos das mulheres e injustiça dos homens, né, naquele tempo da luta para que a gente conseguisse estudar e poder já contribuir de fato com a política, né, social. Depois, em 1910, nós tivemos a fundação do Partido Republicano Feminino, né, por uma baiana, Leolinda Daltro. Em 1927 foi quando a Celina Viana foi a primeira mulher que votou, mas depois, logo em seguida, em 28, foi anulado o voto dela. Então, teve sempre uma caminhada da mulher buscando seu espaço efetivo na política, até chegar em 1932, com o apoio da Gilberta Lutz, né, que fez uma caminhada importantíssima, né, foi a nossa sufragista. Então, a gente vem, né, sim, buscando o nosso espaço na política durante toda a história. Não vou falar muito sobre isso, porque eu não sou uma cientista política, né? Sou só uma mobilizadora e uma interessada na temática, né? Depois, assim, é bom, assim, muitas mulheres já, além dessas que a gente vem citando, elas abriram portas, né, para o estágio que a gente está hoje, né, para a política, para as mulheres, para que as mulheres ocupem seus espaços, né. Quero lembrar a Antonieta de Barros, a nossa primeira vereadora negra, né, do estado de Santa Catarina. E eu queria pedir, assim, a liberdade de ler um texto que Antonieta de Barros escreveu lá em 1934, logo em seguida, né, da liberação do voto feminino. Ela escreveu assim: não será a tristeza do deserto presente que nos roubam as perspectivas de um futuro melhor, onde as conquistas da inteligência não se degeneram em armas de destruição e aniquilamento, onde os homens, enfim, se reconheçam fraternalmente. Será, contudo, quando houver forte cultura e independência entre as mulheres, as que se considerem indivíduos, teremos então uma civilização melhor. Olha só, muito a ver com o que a gente vem falando hoje. Depois a gente teve também, logo em seguida, em 1935, a gente teve a Maria Felizarda Paiva. Então é isso. As mulheres sempre foram atrás dos seus espaços na política, né? Eu estou falando na política do brasileiro, na política social. E Pelotas também não foi diferente. Nós tivemos em 1947 a primeira vereadora em Pelotas, que foi Sueli de Oliveira. Sueli, depois, por 2 anos, foi vereadora em Pelotas, e depois, em 1950, ela foi a primeira deputada estadual do estado do Rio Grande do Sul. No texto tem um artigo que está na internet, né, que fala sobre a Sueli. É bem interessante que eles colocam assim: a vereadora recatada. Olha só, já tem toda uma leitura, assim, importantíssima, interpretação importantíssima sobre a Sueli de Oliveira, imagina o que ela não deve ter enfrentado naquele período. Em seguida, aqui em Pelotas, nós tivemos a nossa
Maria, a nossa vereadora, em 89, depois da Sueli, nós tivemos só em 89 a Maria Cecília Hipólito, nossa vereadora, que nos acompanha na direção do GAMP até hoje, né? A Cecília também sai da vereança de Pelotas e vai para Porto Alegre, como deputada estadual. E outras tantas, né? Miriam Marrone, Virginia Fetter, Jacira Porto, Josma Nunes, né? Abriram as portas para que a gente realmente nos empoderasse, nos potencializasse para poder cumprir esse papel aí tão importante para nós. Né? E a gente vem fazendo isso e se sabe bem, né, o quanto é complicado. O GAMP sempre tentou acompanhar esse movimento da política e das mulheres na política em Pelotas. No período da Cecília foi o período que a gente conseguiu criar o Conselho Municipal de Direitos para a Mulher. Tá? E depois a gente foi, claro, como eu já expliquei, nossa bandeira é na política de enfrentamento da violência, mas então a gente sempre trouxe e colocou energias, né, para essa política, mas acompanhava e acompanhou. Quando surgiu a campanha nacional de mais mulheres na política, que a gente efetivou algumas coisas, algumas ações mesmo na última campanha para municipal, né? Nós realizamos 2 encontros, né? Encontro lá naquele período das eleições municipais, nesse sentido, de fortalecer as mulheres que quisessem se candidatar, que quisessem fazer as suas campanhas, que precisasse de apoio, né, para essa tomada de decisão. Então, foi muito interessante, a Fernanda Miranda estava lá naquele período, e são experimentos, né, que a gente acredita, a gente tem fé que dê certo. Naquele momento, nós não tínhamos nenhuma vereadora em Pelotas, nós nos perguntávamos, não, nós precisamos colocar mulheres no legislativo, é extremamente importante para a nossa demanda, para a nossa pauta, né, em particular do GAMP feminista. E a gente conclui que, modéstia à parte, que um pouco desse trabalho ele foi realmente, teve sucesso a partir do momento que se conseguiu colocar 4 mulheres na Câmara, né, de vereadores do município de Pelotas. Agora, nas eleições de 2018, a gente também, para deputado federal, estadual, né, e presidente da República, a gente retornou a fazer encontros, né, com as mulheres, né, a gente chama o grupo de mulheres candidatas para fazer uma fala e entregar uma que a gente chama de uma carta, né, da pauta feminista. Isso novamente aconteceu e a gente também teve, né, um certo sucesso naquele momento, nos aproximando, pelo menos, das pessoas, das candidatas. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. E a nossa política para as mulheres, ela está extremamente organizada. Né? As mulheres sempre naquela tentativa histórica de se aproximar, né, dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e sempre se organizando, né? Então, e lembrando assim, que a nossa política para as mulheres é uma política extremamente nova, ela é recente, né? Ela não tem, o voto feminino não tem 80 e poucos anos, né? 86 anos que a gente consegue, né, votar e ser votada. Então, é uma caminhada sempre muito lenta, difícil, né? Ainda é uma caminhada lenta e difícil. Mas o Brasil, ele se organizou para criar os espaços e políticas e legislações que desse um respaldo importante para as mulheres, né, assumirem esse papel e assumirem com bastante responsabilidade. Então, em 2016, nós tivemos a 4ª Conferência
Nacional de Políticas para as Mulheres. O título da nossa conferência era Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. Então, naquele momento, a gente estava querendo consolidar as políticas, né, exitosas que já estavam acontecendo, apoiadas por uma Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e um Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres. Esses organismos públicos, eles fizeram muito, né, e coisas muito importantes que até hoje eles podem ser aproveitadas para o pessoal que assim desejar, né? Hoje, este ano, 2020, seria um ano da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ela chegou a ser organizada no final de outubro de 2019 pelo Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres, se criou uma temática, se encaminhou várias debates, né, para saber qual era o tema que nós iríamos abordar. Tínhamos, assim, bem uma clareza que teríamos que manter, né, nessa linha de mais direitos, participação e poder para as mulheres na política. Só que, logo no início de janeiro, o nosso conselho foi praticamente extinto. Nossa Secretaria de Políticas para as Mulheres, logo que mudou o governo, também extinta. Mesmo assim, tá, nós ficamos com algumas recomendações. Nessa conferência de 2016, que eu estava presente, nós tivemos 4 eixos de debate, né? Os 4 eixos, no terceiro eixo, tá? Ele era exatamente os 4 eixos: contribuição dos conselhos, né, de direitos para as mulheres e dos movimentos feministas, para a efetivação de igualdade de direitos e oportunidades. O segundo eixo era estruturas institucionais e políticas desenvolvidas para as mulheres, no âmbito municipal, estadual e nacional. O terceiro, sistema político com participação de mulheres e igualdade. E o 4º eixo era Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Que era um sonho que se tinha, que se nós tivéssemos um sistema com as políticas das mulheres interligado com os outros sistemas, né? Tipo um sistema de saúde, sistema de assistência, né? Mas a gente não conseguiu efetivar isso. E no terceiro eixo, que é importante para essa conversa, para esse diálogo que a gente está tendo aqui, que era do sistema político com participação das mulheres, nós tivemos algumas recomendações. E antes de falar, a gente acredita, nas recomendações, a gente acredita que essa conferência ela foi extremamente validada, porque foi uma conferência, aqui mesmo no município de Pelotas, nós fizemos 26 conferências, 26 pré-conferências. Nós estivemos nos quilombos, nós estivemos em várias associações, nós estivemos em comunidades eclesiais de base, fizemos nos CRAS, então 26 conferências, e a conferência municipal reuniu mais de 500 mulheres no auditório da Universidade Católica. Então a nossa conferência municipal foi validada, e a conferência nacional também, que reuniu 154 mil participantes nas conferências livres, municipais e intermunicipais, estaduais, 1.354 conferências conferências estaduais, 2.874 delegadas, entre elas estava eu e a Adriana Varela, daqui de Pelotas, representando as mulheres pelotenses, 6 mil consultas nacionais, então muita gente pedindo, muita gente tentando validar esses eixos, essas propostas que foram encaminhadas. E foi muito importante, né? A conferência, essa 4ª conferência, 2016, ela terminou bem no dia que a nossa presidenta Dilma, né, estava saindo do governo. Então, ela teve, assim, alguns fatores bem interessantes, tipo, nós estávamos terminando de organizar, fechar as nossas reuniões, aí cortaram a água.
né, do auditório Ulisses Guimarães. Daqui a pouco começaram a reduzir as luzes, né, que era para a gente vir embora para casa. E a gente fez isso, mas a gente, antes de fazer, a gente deixou muito claro o que a gente queria para o nosso futuro. E principalmente nessa linha das políticas para as mulheres, essa abertura, nós tivemos, então, 10 eixos, 10 recomendações super importantes, né? E eu vou repassar rapidamente para vocês, que eu acho que é importante que a gente tenha. Esse material está todo ele na internet, né? São os subsídios e recomendações da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres de 2016, tá? É importante que as pessoas se apropriem, principalmente as pessoas que estão aqui, querendo, né, continuar esse trabalho, ou empoderar mulheres, né, mais mulheres nessa política. Então, a primeira recomendação era que a gente criasse um programa nacional de capacitação e formação política para as mulheres. O terceiro era que a gente incorporasse dentro dos princípios, né, orientadores das campanhas, né, a diversidade, as representações de mulheres de todos os gêneros, das classes, religiões, deficiências, mulheres rurais, urbanas, migrantes, imigrantes, quilombolas, indígenas, então, de matrizes africanas, de terreiros, de assentamentos, de agricultoras familiares. Então, que teríamos, então, nessa recomendação, que colocar nos princípios de cada luta, de cada proposta, de cada projeto, esse olhar para todas, né? Mulheres trans, então, ia ser bem bacana. A terceira recomendação é que os projetos e os programas tivessem caráter permanente, né? Que aquela história que a gente começa um projeto, um programa visando melhoria e qualidade para as mulheres, daqui a pouco, por uma mudança, né, de governo, de interesse, os projetos se estancam, e quem sempre sai perdendo somos nós, né? O quarto era que a gente fizesse uma promoção democrática para regular, né, os meios de comunicação, para que não utilizasse mais, porque até nem cabe, a gente tem que discutir mais sobre isso, né, os fake news, os deboches, né, com o uso negativo, né, o uso negativo da imagem das mulheres, né, que geralmente é uma ferramenta que as pessoas, né, utilizam, né, infelizmente, para desmobilizar, para ridicularizar e para nos deixar mais acuadas, né, além de a gente ter que enfrentar todos os outros 500 milhares de assédios, né, que a gente enfrenta quando se coloca, né, a cara, né, a tapa, né, que quer se fazer uma representação importante política em nome de todas as mulheres. Então, essa democratização e regulamentação das mídias seria extremamente importante. Efetivar a obrigatoriedade dos partidos políticos fazer a formação política de todas as mulheres, de todas as instâncias de suas filiadas. Então, preparar suas filiadas para o enfrentamento, eu não gosto muito de usar a palavra empoderamento, a gente acaba usando, eu gosto de dizer potencializá-las para a política. O sexto seria bem bacana, assim, que seria de criar fóruns permanentes e suprapartidários de mulheres, com encontros que seriam itinerantes, sistemáticos, com amplas discussões. O sétimo seria ampliar para 50% os recursos do fundo partidário destinados à formação política de mulheres, visando o seu fortalecimento. Esse debate dos fundos partidários vai longe, né? A gente, em 2018, se conseguiu que fosse 30%, né? Lá em 2016, nós pedíamos 50%. Então, isso aí até já avançou um pouco. A oitava recomendação era instruir por meio de uma reforma eleitoral, o sistema, né, de listas fechadas com alternância de gênero para a apresentação das candidaturas
partidárias e coligações. Então, tem também uma discussão já ainda muito incipiente, né, sobre essas listas, né, de candidaturas partidárias, olha, vai uma, olha, vai outro, isso ainda é uma discussão ainda que precisa acontecer fortemente dentro dos partidos políticos. O nono seria que a gente exigisse, né, uma regulamentação da 12.034, da questão das cotas. Aí, nessa recomendação, eu queria só fazer um parêntese. Quando se fala nos 30% de cotas de sexo, lá na legislação 12.034 de 2009, não fala que os 30% é para o gênero feminino. Né? Então, as nossas campanhas agora, que logo eu já vou começar a falar, é para a gente, por que não inverter isso? Por que não a gente não assumir, né, a inversão dessa interpretação que as cotas de 30% é para as mulheres? A cota de 30% é para a questão de gênero, pode ser para a população LGBTs ou para homens, né? Por que não? E a 10ª recomendação, né, é de garantir a efetivação dessas cotas partidárias, de fato, né, com 5% para cada pleito eleitoral e tudo mais. Então, isso foi uma forma de organização política, né? Tem essas recomendações, a gente podia trabalhar um pouco mais sobre isso. Então, tá aí, dentro do que se trabalhou em 2019, nós tivemos uma mudança na Câmara de Deputados Federais, de 77 para 77 de 4, né? Nós tínhamos 4 mulheres, mais ou menos, para 74, né? Então, mas só que 77, só que 77 mulheres dentro da Câmara Legislativa ainda é muito pouco, né? Diante de 500 homens, né, mais de 500 homens. Mas o Supremo Tribunal Eleitoral está fazendo essas campanhas de mais mulheres na política, vai sair uma série de material de divulgação para a gente poder estar contemplando essa pauta ainda para eleições de 2020. O que eu quero comentar assim, para meio que encerrar, é que no início desse ano, 2020, fevereiro, no dia 24 de fevereiro, nós, no aniversário, né, da conquista do voto feminino, nós realizamos uma assembleia do GAMP, que foi muito interessante, que abriu, assim, ali nós lançamos uma campanha, um movimento em defesa de candidaturas feministas. Diferente do que a gente vinha fazendo, né, que eu já comentei, de reuniões, onde a gente entregava a nossa pauta, este ano nós queríamos fazer uma campanha mais efetiva, tá? Onde a gente ia deixar bem claro que não basta ser mulher, tá? A gente não quer qualquer mulher na política. Nós queremos mulheres que assumam a pauta feminista, que assumam o papel feminista. E já está terminando o meu tempo. Para fechar e assim deixar aqui para vocês 2 perguntas, né? Algumas coisas assim para a gente estar discutindo, né? Fortalecer, né, o aspecto educação fundamental, né? Nós precisamos, as mulheres que apoiam mais mulheres na política precisam de capacitação, as mulheres que estão dispostas também precisam desse processo educacional, e a comunidade precisa também, né, passar por forte questionamento, porque política é coisa de mulher, sim, precisamos debater, precisamos conversar, precisamos entender. Educação, eu coloco aqui também, para fechar, educação, só um minuto.
Acho que vamos deixar. Então, vamos deixar só essa linha, assim, para a gente poder abrir para o debate. Por hora é só, e aí eu me coloco ainda à disposição. Desculpe, me estendi. Diná, muito obrigado. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Obrigado por tua primeira fala, trazendo tantos elementos importantes para a gente. Imediatamente já vamos passar para a Fernanda, para também fazer a tua exposição inicial, Fernanda, e já outra vez, a gente sempre lembrando, pessoal, comenta, faça perguntas no chat, que depois dessa primeira rodada, a gente vai para uma rodada de bate-papo mais diretamente com quem está nos assistindo. Fernanda, outra vez, muito obrigado por aceitar o convite, companheirona nossa de luta, uma grande referência das lutas sociais em Pelotas, nossa grande vereadora, né, da Câmara de Vereadores de Pelotas, e que tem sido um apoio fundamental, né, para as lutas sociais, em especial das mulheres, né, sem dúvida, mas para todo o povo trabalhador da cidade. Obrigado outra vez, uma boa noite, e fica à vontade para começar a tua fala aí, vou te botar só na tela. Certo, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. A Diná pedindo desculpa, né? A gente estava mexendo antes de começar, que a gente, quando tem um tempo pequeno, a gente fala bastante. O tempo falta, né? Quando a gente tem tempo grande, a gente às vezes tenta fazer menos, falar menos e ainda sobra um pouquinho. Geralmente a gente fala demais, né, Diná? Eu vou tentar ser bem sucinta, porque eu gostaria muito da gente poder fazer esse diálogo mesmo, né, conversar com o pessoal. A Diná trouxe um panorama na luta, né, das mulheres, principalmente essa luta mais institucional, né, da luta por direitos dentro desses espaços institucionais, o quanto é difícil para a gente, muitas vezes, estar nesse espaço. Olha quanto resgate ela fez histórico, né, para que a mulher pudesse estar nesse espaço onde hoje eu estou ocupando, né, que para mim foi uma grande surpresa quando eu me descobri, né, olha, Fernanda, tu vai ser a vereadora do PSOL, a primeira vereadora do PSOL em Pelotas. Eu levei um susto, porque realmente eu não esperava, né, a primeira eleição e tudo mais. A gente nunca espera estar ocupando esses espaços, por mais que a gente se coloque ali na luta, enfim. Bom, a Diná trouxe um elemento bastante importante, que eu estava me organizando para fazer essa fala hoje aqui, e sempre quando, né, se coloca essa discussão, né, de as mulheres na linha de frente, eu sempre coloco, né, acho que nós, e a Diná trouxe muito bem, nós estamos na linha de frente sempre, né, porque quando nós estamos também no espaço privado, nós também estamos ali, né, na linha de frente. Nosso trabalho, o trabalho reprodutivo, aquele trabalho que não é pago, que não é remunerado, que não é reconhecido como trabalho, de cuidado dos filhos, de cuidado dos doentes, dos mais velhos, da casa, né, do alimento, ele é um trabalho fundamental para que a gente possa sobreviver, para que nesse mundo capitalista, inclusive, possa haver, né, toda essa produção que, infelizmente, enriquece, né, os grandes, enriquece aqueles que detêm os meios de produção e que explora a classe trabalhadora. Então, nós estamos sempre na linha de frente, seja no espaço público, seja no espaço privado. O que acontece é que muitas vezes a gente não consegue acessar os espaços públicos porque essa demanda do espaço privado não nos permite alavancar e estar nos espaços de decisão como é muito fácil para que os homens estejam. Então, toda vez que a gente está num espaço, ou que a gente, né, vai tentar disputar esses espaços públicos, nós estamos sempre em desvantagem. E a Diná trouxe uma questão muito, muito certeira, e que, enfim, né, o GAMP faz essa discussão muito bem, de quando nós estamos nesses espaços, nós, mulheres, nós temos que lutar para que a gente realmente transforme a nossa sociedade. E que não seja mais um empecilho para essas mulheres poderem estar trazendo essas pautas e transformar também, né, o nosso modo de viver. Porque enquanto, né, nós tivermos... se a gente estiver nesses espaços e estiver jogando o jogo dos homens,
infelizmente, as mulheres vão estar ainda sendo subjugadas, né? Ainda vão estar enfrentando essas injustiças, essas desigualdades, e principalmente as mulheres negras, né? Que são as mulheres que, infelizmente, estão na base dessa pirâmide social né, que ataca e explora principalmente essas mulheres. Bom, como eu estava dizendo, nós estamos mesmo com toda essa, né, trajetória histórica de, infelizmente, de exploração, de a gente se constituir essa mulher que nós, né, que a sociedade diz que nós temos que ser, né? A gente tem construído esses espaços, a gente tem lutado muito para construir esses espaços, né? Para dizer, não, a gente não vai ficar só no espaço privado, nós vamos sim ser vozes dentro de espaços onde tem muito mais visibilidade, para que outras mulheres que também estavam na mesma condição, né, no espaço privado, e que muitas vezes percebiam aquele espaço como um espaço desigual, elas possam ver que elas também não estão sozinhas. Que dentro dos espaços onde elas ocupam, que é um espaço importantíssimo, né, a mulher mãe, por exemplo, né, que está ali também cuidando dos seus filhos e está, né, educando os seus filhos, que ela também possa perceber que ela não está sozinha, que ela pode sim ter uma outra forma de vida, e né, a gente pode ter outro mundo também, outro mundo possível, né, dentro dessa nossa sociedade que nos faz, muitas vezes, achar que nós não somos capazes ou que a gente não vai poder estar nesses espaços. Nós podemos e devemos, sim, mas quando nós estivermos aí é para que a gente tenha visibilidade das lutas que são históricas. E alguém antes enquanto a Diná estava falando, acho que foi uma companheira ali colocou, e eu estava anotando aqui, ela colocou, achei bem interessante isso, né? Que a gente lembra sempre das lutas mais institucionais, né? No sentido de o que a história conta, né? O que está muitas vezes contado ali naquela história burguesa e tal. Olha, a mulher conseguiu voto tal dia, tal, que é importante, é muito importante. Mas a gente tem um movimento aí também de olhar que as lutas das mulheres, elas são muito antes Acho que tivemos um problema de conexão com a Fernanda. Vamos ver se a gente recupera, Fernanda. Passa para ti. Tá bom? Estamos tentando aqui recuperar a conexão da Fernanda, que estava mais ou menos na metade da fala. Não sei se está voltando. Ver se a gente consegue colocar de volta. Bom, vamos fazer assim. Enquanto a gente tenta recuperar de novo a Fernanda, a gente vai passar então para a Isa fazer a fala. Pode ser, Isa? Que daí a gente, enquanto isso, eu tento entrar em contato aqui com a Fernanda para recuperar ela, depois ela continua. Pode ser? Felizmente a internet não ajuda a gente, né? Então, Isa, vamos lá. Obrigado por aceitar o convite, né? Por estar aqui podendo contribuir com esse nosso debate. Importante destacar que a Isa, né, além de militante do PCB e do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, ela é representante do PCB no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eleita pela vaga partidária lá que conseguimos estar à frente dessa tarefa também. Então, boa noite, Isa, fica à vontade para essa tua fala enquanto a gente tenta resgatar aqui a Fernanda. Agora sim. Boa noite a todo mundo que está assistindo.
Primeiro, agradecer poder compartilhar essa noite, né, com essas mulheres que constroem as lutas cotidianamente com a gente. A Diná no Conselho da Mulher, a gente está sempre comprando as nossas brigas, Fer nos espaços de ato e luta. É muito importante também a gente compartilhar também nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, esses espaços de estar pensando a política, né, a partir desses novos marcos, e então compartilhar esse espaço também online com as companheiras com bastante alegria, né. Acho que eu vou pegar um pouco do gancho, assim, que a Fer estava falando, e para a gente pensar alguns elementos para pensar o espaço, a mulher ocupando espaço dentro da política. Acho que a primeira questão é nós ocuparmos esse espaço já é um ato de resistência, né? O espaço político, institucional, ele não é um espaço pensado para as mulheres, ele é um espaço né, que coloca uma série de limitações para a gente estar ocupando, e a gente já questiona as estruturas de poder quando a gente começa a adentrar nos espaços políticos, né? Tanto porque a gente tem um potencial de colocar em xeque uma das estruturas que sustenta essa sociedade, que é o patriarcado, mas também porque a gente tem uma função que essa sociedade espera que a gente cumpra, que é a de reprodução da força de trabalho, e, portanto, a gente, como a Fer vinha falando, ocupar os espaços públicos, ocupar os espaços políticos não é esperado de nós mulheres, e também não é uma coisa muito boa para essa estrutura social que a gente está vivendo, né? E não é à toa que, pensando nessas questões de que esse não é o espaço para a gente, nós enfrentamos tantos obstáculos para ocupar os espaços políticos, não só os institucionais, mas também qualquer espaço que a gente queira estar ocupando, seja quando a gente é jovem ou quando a gente também vai ocupar, por exemplo, o Conselho da Mulher, que hoje eu ocupo uma vaga, né? Tanto o que a Fer vinha falando um pouco da múltipla jornada que a gente enfrenta quando tem crianças e idosos em casa e familiares que dependem, são as mulheres que assumem principalmente essas responsabilidades, também de irmãos, muitas meninas jovens cuidam dos irmãos mais novos, é uma responsabilidade que elas também têm que assumir, e também questões subjetivas, de nós questionarmos o tempo todo se aquele é nosso lugar. Que desde sempre, não só ele é cerceado das mulheres, né, é cerceada da gente a participação no espaço político, como ele é um espaço que não é bem visto para a nossa classe estar ocupando, porque a gente também coloca em xeque a estrutura da sociedade enquanto mulheres trabalhadoras, né. Então, quando a gente pensa em especialmente as mulheres negras, que colocam aí tanto a questão de classe, quanto a questão de gênero, quanto a questão de raça em xeque quando elas ocupam esses espaços políticos. E aí, pensando subjetivamente, a gente pensar que desde sempre se exige da gente uma perfeição muito melhor para todas as tarefas que a gente executa, e isso coloca uma pressão muito grande sobre as mulheres para nós, né, ocuparmos os espaços políticos. Aí, pensando em alguns exemplos muito simples, né, quando a gente vai numa reunião de construção do 8 de março, são as mulheres que já têm uma certa vivência em política, em espaço político, já são as mulheres organizadas que se sentem mais à vontade para falar. Por mais que seja um espaço que sejamos só entre companheiras, porque também aquilo é uma dificuldade que a gente tem de romper, de se colocar como parte daquele espaço, né? Ou quando em qualquer outro momento que a gente vai participar de uma assembleia, que a gente vai participar de uma reunião, a gente também questiona se a gente tem elementos para contribuir com as falas daquele espaço, se a gente tem condições de contribuir, quando na verdade nós temos muitos elementos, sim, nossos espaços que a gente frequenta, né, enquanto mulheres, eles trazem fortalecem muito a nossa forma de ver a sociedade, né, de ver de pensar a política, né? Então, a gente se questiona muito quando a gente está nesses espaços, também do ponto de vista de ter muita pressão para a gente fazer as coisas certas, para a gente assumir as tarefas de forma correta, e não falar nenhuma bobagem. Então, a gente aqui, eu estou acostumada a falar, mas participar de uma live, por mais que né, esteja eu aqui entre companheiros, é também uma pressão muito grande, porque a gente não está acostumado
a ter essa familiaridade de estar falando sobre assuntos que a gente domina, porque tem uma pressão social muito grande para que a gente fale as coisas certas, as coisas perfeitas e não fale nenhuma bobagem, né? E acho que é importante a gente pensar esses elementos, porque a gente pensa assim, né, de que a gente rompeu muitos obstáculos para estar ocupando esses espaços, mas a gente ocupá-los foi fruto de muita pressão nossa, né? De muitas lutas sociais que as mulheres tiveram que travar, de enfrentar muitas questões para a gente poder conquistar a participação nesses lugares. E a gente também não pode esquecer o quão importante isso é, da gente enfrentar tudo isso, né? Enfrentar esses obstáculos que são postos objetivamente e subjetivamente para as mulheres, para a gente estar ocupando os espaços de políticos institucionais e não institucionais, em especial nós mulheres trabalhadoras, né? E aí, quando a gente pensa, quando a gente ocupa esses espaços, é importante também a gente pensar que muitas vezes, muitas mulheres que ocupavam, e a Fer vinha falando um pouco sobre isso, né? A nossa participação ela é apagada, ela é diminuída, ela é invisibilizada, e a gente lembra de algumas mulheres, mas a gente precisa fazer um esforço muito grande para resgatar a história de mulheres que construíram resistência nesse país. Na semana passada, as meninas fizeram uma live sobre a resistência das mulheres negras, Teresa de Benguela, e a gente falava um pouco sobre a Preta Rosa aqui da cidade, e é muito difícil a gente encontrar informações sobre essa lutadora, a gente encontra alguma coisa sobre o grupo dela, e quando a gente pensa nas mulheres, onde estão essas informações? Porque muitas informações sobre a vida política delas, sobre elas também estarem na linha de frente, nas resistências, na construção das lutas sociais, é invisibilizado, é apagado. Não só apagado, quando também transformado em uma outra figura que não é. Por exemplo, se a gente pensar na Frida, né, que hoje ela é vendida como Barbie, ela é vendida por grifes, a imagem dela se transformou numa outra coisa, e na verdade ela era uma dirigente comunista, uma mulher que participava das lutas sociais do Partido Comunista Mexicano, e muito pouco se fala sobre isso. Então a gente tem, por um lado, as mulheres que não são contadas a história de luta e resistência delas, e a gente também tem mulheres que são contadas suas histórias como mulheres bonitas, mulheres que participavam de alguma coisa artística, mas a sua participação política, ela é invisibilizada. A gente pode também pensar na Nise, aqui, que a gente tem o filme dela que conta uma pessoa muito caridosa, uma psiquiatra que se dedicou a vida a luta antimanicomial, mas também se invisibiliza que ela era uma militante comunista. Então, a sua participação política, como se a luta antimanicomial também não fosse uma militância política, né? Então, a gente tem também a nossa história apagada, a nossa participação política enquanto mulheres na história. Isso a gente também precisa contar, né? E aí, eu acho que pensando nisso, sim, e nesse sentido, para contribuir também, eu não sei quanto tempo ainda me falta, mas vamos... pensando elementos para a gente poder avançar um pouco no debate, é que a gente precisa, enquanto esquerda organizada, enquanto militantes que pressupõem que as mulheres tenham que ocupar os espaços políticos, ou também que a gente precisa transformar essa sociedade, que tem uma necessidade que é latente, a companheira Maitê aí comentando, é verdade. A gente tem uma questão que é a gente garantir as condições objetivas para que a participação da mulher se efetive, né? Então, além da gente reafirmar o espaço político como nosso, além da gente exaltar a história das mulheres que construíram a luta e resistência desse país e construíram esse país também, a gente também precisa objetivamente hoje construir as condições para que as mulheres efetivem sua participação nos espaços políticos. Então, é de responsabilidade do conjunto da esquerda, né, progressista, que a gente também esteja aí pautando questões de educação infantil, né, que tenha uma ampliação de vagas na educação infantil, porque isso também libera as mulheres do trabalho de estarem cuidando dos seus filhos. A gente também está pautando a questão do cuidado de pessoas com deficiências, que também é uma responsabilidade, em sua maioria, responsabilidade das mulheres. E a gente tem tido um número muito grande de aumento de crianças dentro do espectro autista, e que as mulheres vão se responsabilizar por essa tarefa.
Então, tem pautas que são obrigações nossas, se a gente, de fato, pressupõe que as mulheres possam e devam estar ocupando espaços políticos, e a gente precisa estar também fortalecendo a construção dessas pautas, né? Também, como a Diná vinha falando, a questão da educação, é importante a gente também pensar políticas para que as meninas não abandonem a escola. Então, a gente pensar política de educação sexual, a gente pensar política, a educação que discuta os papéis de gênero, igualdade de salários também, para que as mulheres não precisem fazer jornadas ainda mais intensas de trabalho fora de casa, que tem assumido. Então, questões da gente estar também discutindo quando a gente pensa na inserção da mulher na política. E aí também pensando dentro das organizações de esquerda, e não é porque a gente está dentro delas que a gente também não tenha que apontar questões que são importantes para a gente avançar. A gente também precisa estar pautando a divisão igualitária de tarefas dentro da militância, né? Às vezes a gente se perde de perceber que algumas mulheres estão ocupando o coletivo feminista, estão dentro do Conselho da Mulher e também estão dentro dos partidos. A gente precisa se dar conta dos espaços que a gente ocupa e dividir igualmente também as tarefas dentro da militância, para que as mulheres possam estar assumindo, de fato, aí, à frente dos processos políticos, para que elas possam também estar se construindo enquanto dirigentes das organizações políticas, né? Então, para eu estar hoje no Conselho da Mulher, é preciso que algum camarada esteja assumindo outras tarefas, que me libere dessas outras tarefas para que eu possa assumir esta, né? E outras questões também que a gente faz um esforço, né, de constituir, mas acho que isso precisa se ampliar. Nós temos mães solos que constroem as organizações de esquerda, que também querem se envolver com as organizações de esquerda. Nós temos meninas que são responsáveis pelos cuidados de outras crianças. Então, para além da gente pensar os espaços de cuidado de crianças quando são atividades de mulheres, a gente precisa estar pensando nesses espaços quando são qualquer tipo de formação política, porque as mulheres não vão discutir só as pautas específicas das mulheres. As mulheres querem estar discutindo sobre saúde, sobre educação, sobre formação política, organização política, os clássicos do marxismo. Então, a gente também precisa pensar e organizar espaços para que as mulheres também estejam ocupando esses espaços de formação política geral. Então, se a gente defende, né, de fato, que as mulheres estejam aí na linha de frente das lutas revolucionárias, precisamos criar as condições para que estejamos mesmo, né? E nós somos fundamentais nas lutas revolucionárias, nós estivemos à frente de diversos processos, nós fomos fundamentais na resistência, em diversas resistências que aconteceram. As mulheres negras foram importantes nas constituições dos quilombos no Brasil, as mulheres russas foram fundamentais para a estopim da Revolução Russa, a primavera feminista teve um impacto social grande, os movimentos pela legalização do aborto são movimentos que colocam em xeque o papel da maternidade da mulher compulsória. Então, são movimentos fundamentais de lutas sociais e nós precisamos fortalecer a participação das mulheres na política. Só que tem um elemento que precisamos também considerar quando a gente fala da participação das mulheres nas lutas políticas, é que, para além de meramente ocupar os espaços, os 30% dos partidos políticos, se nós não colocarmos em xeque, defendermos uma perspectiva política que contrapõe essa lógica liberal, essa lógica capitalista de opressão de classes, nós não estamos construindo de fato a emancipação das mulheres. Essa sociedade, ela necessita da exploração das mulheres. Então, para a gente poder romper de fato o patriarcado e as mulheres ocuparem o espaço de poder, é preciso também a gente colocar em xeque essa sociedade. Então, o movimento de mulheres, ele também precisa estar atrelado ao movimento de luta contra o capitalismo, o movimento de luta contra o imperialismo, né? A gente coloca, às vezes, algumas mulheres que se destacam aí em outros países como lideranças, mas que elas estão também operando uma política de destruição, né, em outros países, né, de guerras em outros países, que também são um grande problema do ponto de vista, né, da nossa classe social, e a gente também precisa estar atento. E também uma luta antirracista, né, porque
a gente vai pensar em quem são as mulheres trabalhadoras no nosso país. As mulheres trabalhadoras são majoritariamente, não só no nosso país, né, mas são as mulheres negras, e se a gente não estiver articulando essas três questões de combate à opressão de classe, combate à opressão de gênero, combate à opressão racial, a gente não está, de fato, combatendo nenhuma das três opressões. Então, o movimento de mulheres, ele também precisa estar pautando essas questões, assim. Eu tenho um tempinho. E aí, contrapondo, né, o feminismo liberal, que coloca, e importante destacar, né, o feminismo liberal que coloca muitas mulheres na linha de frente para estarem assumindo aí esse discurso de que nós temos mulheres na política, colocam mulheres de candidatos quando elas vão operar uma política contrária às próprias mulheres, né, uma política contrária às mulheres trabalhadoras. A gente não precisa ir muito longe, nós temos uma prefeita mulher, e que vergonhosamente, como um pequeno exemplo, né, vergonhosamente abafou todo um caso de alteração dos exames citopatológicos na cidade, que levou várias mulheres a óbito, e a gente não teve nenhuma... e não bastou o fato dela ser mulher para que a gente tivesse alguma solução dessa situação, assim como não bastou para a secretária de saúde resolver a situação e dar uma atenção devida às mulheres, assim como também não bastou uma procuradora, né, que está na mão de 3 mulheres aí resolver a situação desse escândalo, e nada foi feito. Então, também não basta ser mulher, porque isso também vai ser utilizado pela direita, isso também vai ser utilizado pelos mecanismos da política tradicional, o fato de colocar uma mulher à frente e nos utilizar disso para operar o mesmo tipo de política que a gente tem hoje, né, de manutenção dessa ordem social, que tanto nos ataca, que ataca nossos direitos, que nos coloca nesse papel de subalternidade, de submissão. Então, acho que para começar, acho que pode ser por aí. Vou passar a palavra para o Giovanni. Ótimo, muito obrigado por essa contribuição, Isa, inclusive dialogando com algumas questões que já apareciam nos comentários aqui, né? Tipo esse aqui da Ramita, que já bota aqui, não basta ser mulher, tem que ser comunista. Bom, agora a gente conseguiu, obrigado, Isa, depois a gente retorna para os comentários e perguntas. Conseguimos, aliás, deixa eu mostrar aqui da nossa biblioteca, nós temos um livro histórico, deixa eu pegar aqui, que é o livro da Ana Montenegro, Mulheres, Participação nas Lutas Populares. É um livro, Ana Montenegro, né, uma militante histórica do PCB, que inclusive dá nome ao nosso coletivo, escrito ainda, né, dos anos 70 e publicado no início dos anos 80, uma militante histórica na qual temos uma das militantes históricas que temos muito orgulho de dar nome ao nosso coletivo. Bom, conseguimos, Fernanda, ainda bem o teu retorno. Tivemos algum problema aqui de internet, né, de conexão, mas que bom que voltasse. E aí fica à vontade, se queres começar, continuar, como achar melhor. Acho que é melhor começar tudo de novo, né, porque de repente o pessoal pode não ter pego no começo. Que bom que voltasse, né? Fica à vontade, aí, Fernanda. Sim, essas conexões, eu não sei, eu acho que, sei lá, caiu a conexão aqui, eu disse, e eu escutava vocês, e eu, mas minha imagem, cadê? Eu acho que vou partir mais ou menos do ponto que a Isa trouxe, né? A Isa trouxe elementos muito importantes, né? A gente está nesses espaços, né? Começar por aí, para tentar resgatar o que eu estava colocando. Não vou me alongar muito, porque a Isa trouxe elementos importantíssimos que eu ia abordar, mas essa questão, né, de estarmos nos espaços, né, a representatividade da mulher nos espaços, ela é importante, óbvio que sim, né, quanto mais mulheres tivermos, melhor. Mas que representatividade é essa? A gente tem que tem que fazer esse debate, né? Porque se é uma representatividade para termos uma mulher, como eu muitas vezes escutei, né? Agora nós temos 4 mulheres na Câmara de Vereadores, aquele espaço vai ficar mais feminino. Começar a questionar, inclusive, o que é esses, né? O que representa essas mulheres, né? Essas mulheres é para deixar o espaço mais feminino. Que feminino é esse? Feminino que o homem diz que nós temos que nos encaixar, né? O espaço, a mulher
como ela é pensada pelo homem, né, pela sociedade patriarcal que a gente vive, ou nós vamos estar nesse espaço, como eu estava dizendo, né, para a gente poder ter visibilidade de uma luta que não é de uma pessoa, de um indivíduo, não é daquela mulher. É uma luta de muitas mulheres, de milhares de mulheres. Uma luta de muitas mulheres que, inclusive deram vida, né, para que a gente pudesse estar ocupando esses espaços. Então, nós vamos ocupar esses espaços para transformá-los, para poder usar esses espaços como amplificadores das nossas vozes, ou nós vamos usar, né, estar nesses espaços para corroborar essa lógica patriarcal, para ignorar que existem outras mulheres que não estão ocupando esses espaços e que estão aí sofrendo por conta, né, disso. E não é única e exclusivamente também ocupar esses espaços, porque, como eu estava dizendo, né, no início, nós todas, a gente tem atuações em vários lugares, vários espaços. Pode ser num espaço de poder, de liderança, né, onde tu tem mais visibilidade, e podem ser em espaços que tu não tenha tanta visibilidade. Por exemplo, uma sala de aula, mas tu tem uma visibilidade, tu tem também tu também está atuando dentro daquele espaço, tu está trazendo elementos para os teus alunos, é um exemplo, né? Ou dentro do teu espaço de trabalho, né, onde muitas mulheres são em alguns lugares são minoria e elas estão ali também pontuando, né, e trazendo reflexões importantes, também agindo de forma a transformar esses espaços, não é? E a gente precisa entender isso, né, que não basta nós sermos mulheres, nós temos sim que primeiro estudar toda a nossa luta, né, e verificar o que nos impede de estar de fato nesses espaços. E o que nos impedem são vários fatores, né? A própria maternidade compulsória, como trouxe a Isa, né? O trabalho reprodutivo, né? Que entra a questão da maternidade, mas não só a maternidade, tem toda a manutenção do lar, né? Onde a mulher é responsabilizada, enfim. E a gente tem que pensar nisso, né? A nossa luta dentro desse espaço tem que levar em consideração isso. Mas mais do que isso, né? A gente entender que existiram muitas outras lutas que são invisibilizadas até hoje e que a gente precisa também visibilizar. A Isa trouxe a Teresa de Benguela, a gente teve agora há pouco tempo, né, o Dia da Mulher Negra do Brasil, que traz, né, a história da Teresa, e que muitas vezes a gente não sabe, né? Muitas pessoas não sabem dessas histórias, essa grande líder negra, né? Líder de um quilombo aqui no Brasil. Tem a própria Dandara, enfim, tem várias outras mulheres que foram protagonistas de lutas e que muitas vezes nós não temos acesso, nós não conhecemos essa história, né? Aí ficamos com uma parte da história apenas, e a gente tem que saber, né, que nós temos aí várias lutas, e inclusive, como eu estava dizendo, né, na minha primeira fala, antes da gente se reconhecer, né, antes da luta feminista, inclusive, a gente teve aí mulheres rompendo, né, esses padrões, rompendo essa determinação do que nós podemos ser, e nós podemos e devemos, né, lutar para que sejamos reconhecidas como seres humanos, que temos potencialidade, sim, para transformar a sociedade, senão nós não estaríamos aqui, inclusive, dialogando e debatendo todos esses temas, e dizendo, olha, isso que a gente vive hoje, ele pode ser, sim, diferente, porque o que a gente vive hoje ainda está, né, explorando uma boa parcela da população, e nós, mulheres, estamos dentro dessa parcela, né, a maioria da população. Infelizmente, né? Quando a gente está nesses espaços, eu vou trazer um pouquinho, né, dessa experiência dentro desses espaços onde a gente tem mais visibilidade. Quando nós estamos nesses espaços, eu peguei a parte da Isa, que a Isa estava falando, né, do quanto é difícil, muitas vezes, a gente conseguir colocar, né, nos fazer... Primeiro é a gente conseguir conquistar esse espaço, que tem toda essa, né, dificuldade, enfim, que a sociedade, né, que essa forma de viver nos impede muitas vezes de estar. E quando nós estamos nesse espaço, quando a gente tem enfim, né, consegue
pela questão material, enfim, poder, né, estar nesses espaços, quando a gente consegue, através de muita luta, conseguir né, estar, termos essa disponibilidade de poder estar ocupando, dentro desses espaços a gente já também não é visto como um igual, né? Não temos o mesmo poder. E seja no espaço institucional, como a Câmara de Vereadores, seja em qualquer outro espaço, né? Infelizmente, qualquer outro espaço. O espaço, inclusive, da própria, né, da própria esquerda, muitas vezes. Nós, mulheres, muitas vezes, a gente se sente diminuída, a gente se sente incapaz, a gente não se sente fortalecida para poder falar, né, sobre, através do nosso ponto de vista, de como a gente se constituiu. E estar nesses lugares é muito difícil. Muitas mulheres desistem, né? Muitas mulheres não dizem, não é para mim. Eu, por muitas vezes, pensei, até hoje, às vezes digo, esse espaço não é para mim. E eu penso, muitas vezes, olha, é difícil mesmo a gente se enquadrar dentro desse espaço, porque realmente não deve ser, esse espaço não deveria, esses espaços, né, institucionais, fechados, onde tu tem, olha, um molde, é assim que tu tem que ser. A gente não se encaixa quando a gente quer transformá-los. Então, quando a gente está nesse espaço, a gente pensa, poxa, será que eu deveria estar aqui? Será que esse espaço, eu não faço parte desse espaço? Bom, e eu sempre penso, eu realmente não faço parte desse espaço e eu não quero fazer parte desse espaço. Eu estou nesse espaço porque a luta coletiva, né, é necessário que eu esteja, porque não sou eu que estou ali, é todo um conjunto de mulheres, de homens, de pessoas que realmente querem que esse espaço seja um espaço, né, para a nossa luta, para que a gente consiga levar as nossas pautas, trazer as nossas dores, dizer, né, falar das nossas reflexões, das nossas ações, né, trazer aquilo que a gente tem elaborado enquanto classe trabalhadora, enquanto mulheres, enquanto LGBTs, enfim, enquanto mulheres negras, enquanto homens negros, enfim. E estar nesse espaço e não trazer essas lutas é utilizar um espaço para ratificar, né, o que já está colocado, o que já está posto, né, que é essa sociedade totalmente injusta e que ainda utiliza, né, da classe trabalhadora, da luta das mulheres para poder se beneficiar, infelizmente. Então, estar nesse espaço também muitas vezes é sofrer as violências, né, das mais diversas formas. Tem a questão da violência política de gênero, que a gente tem debatido muito dentro do espaço institucional na Câmara de Vereadores, porque estar no lugar que a gente ocupa, né, e não falo só do mandato aqui do pessoal, mas de vários mandatos de mulheres de esquerda dentro desses espaços, porque como a Diná colocou, não basta ser mulher, a Isa também colocou isso muito bem, não basta ser mulher, estar nesses espaços e a gente não conseguir fazer, e a gente sofrer essas violências todos os dias. Já está terminando meu tempo? Já deve estar terminando meu tempo. Tá. E a gente não denunciar essas violências é também corroborar com essa violência que nos impede de estar ali, né? Que por muitas vezes a gente acha que está bem, que a gente naturaliza essas violências e não podemos. E lembrar, né, da violência racista, né, que sofreu a Marielle Franco, porque era uma mulher negra que estava dentro do espaço de decisão, levando as pautas das mulheres negras, da população negra, né, da periferia, e foi morta por conta dessa violência aqui, uma violência extrema, que é a violência racial, né, que matou uma mulher negra, mas junto também, na minha avaliação, que foi também uma violência política de gênero, porque ela era uma mulher da periferia, uma mulher negra que estava ocupando um lugar que não era para ela, dentro dessa lógica capitalista que a gente vive, né? Ela não estava de acordo, enquadrada como eles queriam que ela tivesse. E a gente tem que denunciar isso, porque nós não devemos nos enquadrar nesses espaços. Nós devemos, sim,
dizer, olha, esse espaço aqui é para a gente trazer as nossas lutas, esse espaço aqui é para a gente realmente lutar por aquilo que a gente acredita, e não vai ser dentro de gabinete, não vai ser fazendo conchavo, não vai ser dando tapinha nas costas que a gente vai conseguir. Não foi assim que a gente conseguiu, não foi assim que a gente conseguiu que as mulheres estivessem nesse espaço, né? Então, por isso, quando a gente estiver nesse espaço, a gente tem que incomodar. A gente tem que incomodar e incomodar muito. A gente tem que ser assim, ó, pedregulho no sapato. Né? Se a gente estiver nesse espaço e não incomodar, algo não está bem. Né? Algo não está bem. E para finalizar, porque meu tempo já estourou, olha só, eu falei da Diná, né? E agora meu tempo está estourando. Mas, para finalizar, é dizer o seguinte: a gente pode estar mais na luta de forma mais visível, né? Mais... como é que a gente pode dizer? A gente pode estar mais na vitrine, como a gente diz, né? Ó, tem pessoas que estão mais ali na linha de frente porque estão em espaços de liderança. Agora, todos os espaços que a gente ocupa são espaços importantes. Todos. E a gente, se a gente entende essa sociedade, esse modelo, né, que a gente vive, como um modelo excludente, como um modelo que não é humano, né, que não é bom para a gente, em todos os lugares que a gente está, a gente tem que tentar transformar, sejam eles públicos ou privados. Para finalizar a isso, estou louca para ver as perguntas também, desculpa por ter me alongado aqui, mas aí como eu perdi minha conexão, né, eu voltei com tudo. Que nada, Fernanda, que nada, tá ótimo, muito boa. Uma pena, pode ter tido uma falha de conexão também nossa aqui, mas foi maravilhoso. Muito obrigado, viu, Fernanda, por tua participação, e que bom que conseguimos te resgatar aqui, né, nas ondas da internet. Maravilhosas as falas, as primeiras. Se vocês acompanharem aí nos comentários, tem muitos elogios de mulheres, de homens, de militantes, de não militantes, de pessoas aí que estão acompanhando e que estão só fazendo elogios à participação das três companheiras. Eu vou fazer a leitura de algumas perguntas, tá? Que chegaram para vocês, e alguns comentários também apareceram. Eu vou colocar na tela, que eu não coloquei antes, porque são perguntas e comentários grandes que acaba tapando o rosto de vocês que estão falando. Deixa eu achar aqui. Tem um primeiro do Fábio, lá ainda no começo da transmissão, que eu vou mostrar aqui. Ó. Pergunta do Fábio que eu vou ler. O que a Diná, Isa e a Fê diriam da importância das mulheres para a ocupação ainda maior dos espaços, não apenas políticos e institucionais, mas sociais, e que tenha maior abrangência, mais mulheres negras e LGBTs? Essa é a pergunta do Fábio. Também tem uma pergunta aqui da Luísa, que eu vou achar. Eu estou lendo aqui os comentários, gente, né? Alguns a gente colocou, né, na tela. E a pergunta da Luísa, algumas questões talvez vocês tenham abordado na fala, mas vale a pena reforçar. Desculpa, agora vai tapar quase toda a metade da tela a pergunta da Luísa. Gostaria de perguntar às companheiras como veem a questão da representatividade sem o compromisso com as pautas feministas e os limites dessa ocupação feminina nos espaços, e também de que forma os camaradas homens podem atuar mais efetivamente na construção das condições objetivas que permitam nossa participação. Obrigado, Lu, pela pergunta. Também tenho essa curiosidade de saber. E a Luana, que faz a seguinte pergunta. Gurias, enquanto vocês vão falando, me veio uma questão. É inegável a importância das mulheres estarem ocupando os espaços políticos, mas será que todas elas nos representam? São algumas perguntas, também veio alguma... Deixa eu ver se tem mais... Companheiro o Vilmar, lá em Florianópolis, acompanhando, nosso camarada aí, Rauita comentou bastante, a Maila também, Maila e a Maitê, muito legal, de várias cidades aí nos acompanhando, isso é boa, a parte boa que nos permite aqui, né? Uma pergunta também que veio pelo WhatsApp que a gente colocou na tela, que inclusive, né, quem quiser salvar o número do PCB Pelotas, 3303-0746, código 53, a pergunta é, de que forma, deixa eu ler aqui que está aqui do ladinho, de que forma podemos pensar em políticas públicas para que as mulheres
a pergunta é assim, se libertem das tarefas do trabalho doméstico e possam construir ou constituir as suas vidas sem essa situação de opressão. Mais ou menos assim a pergunta. Acho que deu para entender. Bom, enquanto a gente retorna para vocês responderem, a gente vai deixar aqui na tela nós quatro, aí a gente vai ligando e desligando o microfone de quem fala na mesma ordem, né? Começamos com a Diná. E outra pergunta, agora alguém mandou aqui também, que na verdade veio inclusive antes, quando a gente estava divulgando a live, veio essa pergunta que de repente a Diná pode responder, ou a Isa, que é sobre a função, como é que funciona o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A Fernanda também, obviamente, sabe sobre isso, que se puderem tocar nesse assunto, como é o funcionamento do Conselho, quem faz parte, como é que pode... o pessoal está curioso para saber. Tá bem? Dito isso, né, passamos então para a Diná. Diná, o quê? Um tempo entre 5 e 10 minutos para tu comentares essas perguntas. Fica à vontade para... Eu sei que é pouco tempo, né? Mas fica à vontade para comentar aquilo que tu achares melhor. A gente vai ficar nós quatro aqui na tela, tá bem? Sim. Vou começar pela última pergunta. Os conselhos são espaços democráticos garantidos na Constituição brasileira, né, de participação social, para controle e fiscalização de políticas públicas. Então, o nosso conselho tem 25 anos, este ano completou 26 anos, é um conselho que busca ser atuante, sempre com um olhar atento para as questões das políticas que já existem, né? A gente tem muita legislação que favorece a questão da mulher, que quer dizer, está aí posto para favorecer as questões da mulher, mas sem uma fiscalização, sem um controle, isso não se efetiva. Então, nosso papel é um conselho tripartite, então tem instituições públicas, privadas, tem representações da sociedade civil e tem representações do Poder Executivo, né? E a ideia é sempre essa, assim, de estar fiscalizando, acompanhando e propondo, na medida do possível, novas políticas públicas para as mulheres. As outras perguntas, eu acho que vou tentar juntar todas, que o Fábio fez, que as gurias também fizeram. Hoje é uma necessidade o aumento da representatividade feminina nos espaços públicos. O que está colocado aí não nos serve, não deu certo. Então, por isso que eu trouxe assim aquele apanhado histórico para a gente, porque em algum período as mulheres, né, foi toda uma trajetória, óbvio, que a gente não falou nem da metade, isso aí seria uma grande aula, né, de ciências políticas, mas a gente citou alguns personagens que foram importantes para que a Fernanda estivesse hoje lá no Legislativo. Foi pouco? Sim, foi pouco. Agora a gente precisa e que desejamos muito mais. Queremos e precisamos ter mais. Então, quando eu falava lá, que eu meio que me perdi, que nós temos que focar na questão da educação, que estava previsto nas recomendações do terceiro eixo lá da conferência de 2016. Então, mais educação para a gente conseguir inserir todo mundo. Princípios norteadores em cada campanha que pudesse também contemplar todas essas mulheres, né? Que o Fábio comenta, todas as mulheres. E isso é fundamental, porque o meu feminismo é diferente do feminismo da Fernanda e do feminismo da Isa. Então, nós precisamos estar as três atentas e conversando, né? E aí era meu segundo item que eu ia falar naquela hora, depois da educação, que é a unidade. Né? Nós precisamos conversar mais e chegarmos a um consenso que contemple todo mundo, que a gente consiga enxergar e satisfazer todo mundo. Porque queremos as mesmas coisas, qualidade de vida, oportunidades, equidade, né? E poder, né? Porque é isso que... só que até o nosso conceito de poder, ele é diferente, né, Fernanda? E fechando assim, né, para tentar responder, algumas mudanças fundamentais precisam começar a acontecer dentro dos próprios partidos políticos. Porque os assédios psicológicos, eles começam nesses espaços. Então, aí vem a pergunta que diz, como é que os homens podem estar
contribuindo melhor, né? Eu acho que nessa mudança de forma, né, e talvez até de conteúdo, né, que existem dentro dos partidos. Por que não? Mudança de forma e conteúdo, abrindo, né, espaços. Por que tem que ser à noite os debates? Por que eu não posso ter um espaço recreativo para poder levar as crianças? E uma série de outras questões que é importante para nós, mulheres, fazer uma atuação com mais eficácia. E ali tem uma pergunta que fala sobre as questões das atividades domésticas. Não, eu acho que a escolha, cada uma de nós fizemos escolhas, e essas escolhas nem sempre elas são ruins, não é ruim, sabe, não é nenhum fardo, né, tu assumir. Até porque tu faz essa escolha por amor, né, pelos filhos, pelo companheiro que tu escolhe, né, viver. Então, isso não é um fardo. Como tu faz essa escolha e tu assume compromissos, e esses compromissos são daquela comunidade, daquele espaço, daquele lar, deveria ser natural, né, a divisão de tarefas, é uma coisa natural. Hoje eu consigo arrumar minha cama, amanhã eu não consigo, tu arruma, então teria que ser, e pode ser, e deve ser, e depende também daquele primeiro item que eu coloquei, da questão da educação. Espero ter respondido, Giovanni. Sem dúvida, essa que é a ideia da reflexão mesmo. Aliás, Dina, enquanto tu falava, veio outra pergunta nos comentários, aí antes de passar para a Fernanda, né, que estava em segunda, até uma questão que tem a ver com a educação em Pelotas. Desculpa, Fernanda, tá te cobrindo na tela, mas só para lermos juntas. Tem uma pergunta sobre a questão da educação, a pergunta da Micaela. Vocês acham que as escolas públicas de educação infantil, creches, dão conta da demanda da população pelotense? Vocês acreditam que seria necessário um aumento de escolas ou mais profissionais nessa área? É a pergunta que chegou enquanto a Dina falava também. Se puder, né, Fernanda, comentar, fica à vontade de comentar as outras. O pessoal continua mandando aí vários elogios. Desculpa aqui, várias agora da Roberta, nossa camarada também. Só elogios a vocês, viu? Eu partilho desses elogios. Diga, Fernanda. Eu adorei essa pergunta da Micaela, porque, assim, eu sou professora, né, da rede pública, sou alfabetizadora, estou vereadora agora. Antes de eu entrar mais a fundo, primeiro, antes de eu me reconhecer feminista, eu fui me reconhecer uma mulher feminista depois que meu filho nasceu. Né? Eu me lembro que ele era bem bebezinho, e um dia, eu sempre conto essa história, um dia eu disse, olha, eu acho que eu sou feminista. E porque eu estava me reconhecendo, porque eu tinha o estereótipo de feminista, e eu pensava, eu conhecia mulheres feministas, que se reivindicavam feministas, e dizia, tá, mas eu também faço isso que ela faz. E eu faço há muito tempo. Então, eu me reconheci uma mulher feminista em 2013, depois que o Sebastião nasceu. Ou 2014, não me lembro agora, foi o ano certo. Mas faz pouquíssimo tempo, mas eu sempre fiz essa luta, né? Quando eu descobri o feminismo, assim, mais a fundo, que eu comecei a ler e entender algumas coisas, principalmente a questão do trabalho reprodutivo, do quanto a mulher acaba tendo uma responsabilidade que não deveria ser só dela, porque o cuidado dos filhos deve ser compartilhado, inclusive o próprio modelo de família que a gente tem é um modelo de família patriarcal, onde existe o homem, né, e a mulher dentro do lar, enfim, esse modelo de família a gente tem que começar a refletir. Antes de eu começar a refletir sobre essas questões, eu, professora, né, da rede, e dentro da questão da educação, se fala muito, a escola não é o depósito de criança. A escola não pode ser, se os pais não conseguem cuidar dos seus filhos, não vai ser a escola que vai cuidar, e aí tem todo aquele debate de dizer, olha, a escola não deve ser vista como um lugar para os pais colocarem para poder trabalhar, para a mãe poder colocar para poder trabalhar ou fazer o que ela, né, quiser, enfim. Tinha esse debate muito forte, né, e eu acabava, né, falando sobre isso, olha, realmente, a escola não deve ser, a escola ela tem, né, seus limites e tudo mais, mas eu sempre fiquei pensando naquilo, né, a escola, ela também faz a parte da educação formal, né, que a família também faz. Assim como a família, a escola também é uma instituição, e também tem um dever, né, de formar cidadãos, de formar pessoas dentro desse modelo que a gente vive.
essa pergunta acho que é da Micaela, é importante até para a gente começar a desconstruir. Por que é importantíssimo na luta das mulheres a gente ter mais escolas para a gente poder realmente ter, né, um espaço para que os nossos filhos sejam educados? Porque se a gente não tiver esse espaço, quem vai cuidar dessas crianças vão ser as mulheres, infelizmente. Então, a educação, a ampliação da educação, uma educação integral, né, onde a gente realmente possa ter um espaço onde realmente seja transformador, e por isso a gente também luta pela valorização da educação, é uma luta também para a emancipação dos seres, né? Para a emancipação da mulher. Porque, infelizmente, sem esses espaços, quem vai ficar na casa, né, cuidando dos filhos, vão ser as mulheres. E vão ser elas que vão ter muito mais dificuldade de estar nos espaços de decisão, de estar construindo essas leis que hoje regem, né, a nossa vida, de poder estar dizendo, olha, a gente também tem que lutar, ampliar, né, as nossas lutas, e a gente não vai conseguir fazer isso dentro do espaço privado, aliás, a gente até consegue, mas é muito limitante. Então, lutar também pelo espaço escolar, né, para a gente ter mais escolas, é também uma luta das mulheres. E não quer dizer que, né, não é para corroborar essa lógica de que as mulheres vão ser exploradas, vão deixar os filhos na escola, não vão olhar para os seus filhos, não vão cuidar dos seus filhos. Não, não é por isso. É porque esses espaços, né, eles são importantíssimos também para a formação do cidadão. Eles também são importantíssimos para a gente poder falar, por exemplo, sobre educação sexual, que muitas mulheres acabam não sabendo, né, não tendo acesso aos seus corpos, não sabendo, né, da sua própria liberdade sexual, porque não se fala sobre isso, né, e não se fala sobre isso no espaço da família, e a escola ela tem o dever de fazer isso. Então, quando a gente faz essa luta, quando a gente faz toda essa reivindicação por mais vagas dentro da escola pública, e não é escola privada, é escola pública, que todo filho da classe trabalhadora possa ter acesso a uma educação formal realmente que seja, né, transformadora, que emancipe esse ser, que seja, né, capaz de transformar a sua sociedade, é nesse sentido, né? Então, é uma luta, assim, de todos nós. E aí, já finalizando, respondendo uma das perguntas, né, que foi colocada ali, como que os homens podem atuar nesse sentido? Né, na luta das mulheres, como que, né, as mulheres estão nesse espaço, mas os homens também estão. Os homens, quando se reivindicam, né, quando querem de fato ser aliado das mulheres, e eles estão nesses espaços de decisão, eles têm que levar em consideração tudo isso que a gente tem construído, né, de luta ao longo desse tempo. Escutar as mulheres é o primeiro passo fundamental. Não desmerecer as nossas vozes, né? Não achar que é mimimi, essa palavra tão horrível que falo, entender que tudo que se reivindica sim, tem um fundo, né, tem todo um histórico de luta, e que eles têm que estar ali ao lado da gente, lutando também sobre, né, para essas lutas também ecoarem nesses espaços. Então, os homens, o primeiro passo é escutarem as mulheres e estarem ao lado das nossas lutas também. Era isso. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelas respostas, pelos comentários aí. Agora passamos para a Isa, para também poder comentar, né, essas questões todas que foram trazidas. Isa. Então, acho que tem algumas coisas que... E eu sempre penso isso, porque eu acho que é um elemento bem importante da gente pensar as nossas lutas. Tem coisa que a gente não precisa inventar do zero, que nós tivemos experiências na história muito ricas que podem trazer elementos importantes para a gente pensar as nossas lutas. De como pensar que as mulheres também podem se liberar do trabalho doméstico, não só do cuidado dos filhos na educação, mas também a gente pensar lavanderias coletivas, a gente pensar refeitórios coletivos, a gente pensar que todo esse trabalho, que é o trabalho doméstico, que é desgastante e infindável, porque não é uma terceira jornada de trabalho, é uma jornada infinita, o trabalho doméstico não termina nunca, ele está sempre se reproduzindo e sempre continuando. Então, também pensar como a gente pode estar socializando esse trabalho, como a gente pode estar pensando formas da gente coletivizar isso. E aí posso trazer o exemplo da Revolução Russa, que tentou socializar isso, mas a gente também tem exemplos
na história de comunidades assumindo o cuidado com as crianças. Por que a educação das crianças tem que ser ou responsabilidade dos pais ou responsabilidade da escola? Nós estamos criando crianças para simplesmente atuar na escola ou na família, ou a gente está pensando a educação das crianças para atuar na sociedade? É uma tarefa do conjunto da sociedade pensar a educação das crianças, pensar o cuidado das crianças, né? Então, acho que são experiências muito ricas que a gente teve na história mais recente, na história mais antiga, na história da Constituição, de como a humanidade se constituiu enquanto humanidade, que a gente não precisa reinventar as coisas do zero. Tá? Nós podemos também aproveitar o potencial dessas experiências que nós tivemos em todos os continentes, não foi só na Europa que tem experiências de educação muito boas, a gente tem em todos os continentes, a gente tem experiências muito ricas de como pensar outras formas de se relacionar enquanto humanidade, e que isso vai ter um impacto muito grande nas vidas das mulheres que, infelizmente, hoje são um dos elos mais frágeis se a gente pensar na classe trabalhadora, né? E aí isso, acho que responde um pouco também da pergunta do Fábio, que é da questão das mulheres negras, ao passo que a gente consegue entender que a classe trabalhadora brasileira é majoritariamente negra, se a gente tiver alternativas para que acesse melhores formas de vida, né, melhores condições, e socialize também as questões domésticas, a gente também pode estar contribuindo para que as mulheres negras possam estar acessando os espaços de construção, né, da política no país. Então, acho que isso é um elemento importante. E aí, complementando a fala que a Fernanda traz, que eu acho que é muito importante mesmo, a questão da luta pela educação, ela também tem que ser uma luta de nós, mulheres, né? Porque a gente está querendo construir uma outra sociedade, então a gente também precisa construir educação. E eu complementaria no sentido da gente pensar todas as outras políticas públicas desse país. A gente pensar a educação, porque são as mulheres as responsáveis por levar os filhos nos postos de saúde, de enfrentarem longas filas no SUS. A gente está pensando a questão da moradia, quando a gente tem um número muito grande de mulheres solo nesse país, que são as responsáveis por garantir um teto para os seus filhos. Então, também são pautas que nós, dentro que se pressupomos feministas, a gente também precisa estar abraçando. Não é só o combate à violência contra a mulher ou a legalização do aborto, que são pautas fundamentais, são pautas fundamentais, mas existem outras que também estão acometendo o conjunto das mulheres trabalhadoras e que a gente também precisa dar a devida urgência quando a gente vai discutir a questão né, das mulheres participarem dos espaços políticos e das mulheres terem terem uma outra condição de vida, né? E aí também a gente pensa nas questões grandes da política que a gente tem que disputar, da forma da gente construir essa outra sociedade, mas também do nosso dia a dia, e não é minimizando a coisa, é que também é importante a gente pensar as questões do dia a dia. Se a gente almeja uma outra sociedade, a gente também tem que construir essas outras relações no nosso cotidiano. E aí eu diria aos camaradas e aos companheiros também da esquerda, que tem um papel fundamental que não é só escutar é imprescindível, é importante, mas é também estudar. Por que sou eu que tenho que ficar traduzindo Angela Davis para vocês? Por que sou eu que tenho que ficar traduzindo a Ana Montenegro para vocês e todas as outras mulheres? Assim como é meu papel também, enquanto mulher branca, estar lendo a Angela Davis, estar lendo Fanon, estar lendo o Samora Machel, porque é fundamental também estar assumindo esse compromisso antirracista. Também é papel dos homens das organizações estar lendo o que diz respeito à luta das mulheres feministas, estar lendo a Kollontai. É fundamental não só escutar, mas é também fundamental estudar e avançar coletivamente, né, do ponto de vista também enquanto militante, que a gente pressupõe, militante feminista, não que vai assumir o papel da mulher nas lutas feministas, mas que vai estar fazendo essa contraposição ao patriarcado e ao machismo cotidiano que a gente enfrenta. Então, eu acho que resumindo, assim, e aí, claro que não poderia, né, a Fer lembrou, e é muito importante da gente ressaltar na nossa fala que exatamente, a Marielle é uma expressão da negação das mulheres na política. Ela era uma mulher negra, LGBT, que contrapunha a política tradicional, porque ela poderia ser uma mulher negra e ela não ter sido assassinada porque ela estava de acordo com a ordem social. Ela foi assassinada por causa desse conjunto do que ela representava e da política que ela travava, né, da resistência das lutas que ela travava. Então, são um conjunto das coisas também que fizeram com que a Marielle fosse cruelmente executada por essa milícia que hoje, né, a gente vê no poder brasileiro. Só para complementar, que bom que a Fer trouxe esse elemento, que a gente não pode esquecer da Marielle quando a gente falar das lutas das mulheres.
Excelente, muito bom, Isa, muitos elogios a todas as companheiras que trouxeram tantos elementos. Humildemente, falaria também de uma outra mulher importante da nossa região, que é a Angelina Gonçalves, né, uma líder, dirigente sindical, assassinada num ato em 1º de maio de 1950, aqui em Rio Grande, né, uma liderança sindical da indústria têxtil, e que também era, né, participava ativamente da política, uma liderança, em 1950, imagina só, mas que também, sem dúvida, tem essa expressão de tantas e tantas mulheres que são relegadas ao esquecimento, na memória e na história, especialmente de mulheres negras, né? Por isso aí, mais importante ainda, a gente sempre enaltecer, falar e recuperar insistentemente a questão de Marielle Franco, que é uma companheira imprescindível da nossa história, né? Bom, tem vários comentários. Eu vou ter que botar porque vocês vão ler posteriormente, mas assim, olha só. Aqui, ó, Maite colocou: não existe comunista sem estudo, se referindo à fala da Isa, né? Conhecimento é essencial numa militância coerente e firme. Gabi Galo, coisa linda essa live, gente, orgulho. Luana fez vários comentários. O Luana também participou de uma live nossa aqui. Faço minhas também as palavras de todas as camaradas, companheiras que assistiram. A Esté, que também participou de uma live anteriormente, olha aí, né? Quem participou? A Eva Santos, que também participou de uma recentemente, fez uma fala lindíssima. Raulita, que participou. Maitê, também é importante falar que Marielle é uma mulher socialista, para que a memória da radicalidade política dela também não seja apagada, sem dúvida. Pedro Porceles, que live absurda, sem palavras. Gabriela Tejada Manso também, que debate, muito obrigado. E assim vai, vários comentários e elogios a esse debate, né? A essa conversa, esse bate-papo nosso aqui. Agora a gente passa por fim aí as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade, caso queiram fazer divulgações e tal, mas também deixar o último recado para a gente encerrar essa nossa atividade de hoje e, sem dúvida, com muitos agradecimentos de nossa parte. Vou começar contigo, Diná, para as considerações finais. Olha, Giovanni, só agradecer, né, a oportunidade desse aprendizado, estar do lado da Isa e da Fernanda, uma honra, né, e querer agradecer também a cada ouvinte, participante, internautas aí do Facebook, que estiveram aí nos acompanhando, um agradecimento muito especial a todo mundo, as campeãs que estiveram também por aqui, e comentar finalmente dizendo que assim que a gente começa de Antonieta de Barros, uma luta, né, na política, né, a Marielle Franco, duas mulheres negras, né, começa-se, e isso não tem fim, né, então a gente está aqui ainda, né, com a disposição de aprender para empoderar ou potencializar mais e mais mulheres, né, para assumir essa causa, e como eu já disse, é uma necessidade cada vez maior a presença das mulheres nos espaços políticos aí, para mudar essa sociedade, porque nós merecemos coisa muito melhor, e a gente sabe, se a gente chegar nesse 50% que se prevê, a gente vai ter, sim, uma sociedade, no mínimo, mais amorosa. Então, boa noite a todos, e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Diná. Não conhecia essa expressão, as gampianas, né? Mas de nossa parte aqui do PCB, pode transmitir aí a nossa solidariedade e apoio às gampianas e ao GAMP, que estamos sempre disponíveis aí para todas as pautas de luta social, em especial das mulheres trabalhadoras, mulheres negras. Obrigado mais uma vez, Diná, e seguimos sempre firmes nessa luta, nessa peleia nossa. Fernanda, suas considerações finais? Eu queria agradecer muito pelo espaço, foi sensacional esse debate, matei um pouco a saudade das companheiras da Isa e da Diná, que estão sempre na luta, o Giovanni também, né, um companheiro de luta,
um companheiro mesmo, né, que está sempre ao lado da luta das mulheres. Isso é um exemplo, né? O Giovanni é um exemplo de homem que está ao lado das nossas lutas. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, assim, acho que várias reflexões, a gente sempre aprende em todas as nossas discussões. Hoje eu saio daqui pensando e repensando várias coisas, né? Tenho certeza que todo mundo que também escutou essa live, que acompanhou essa live, também está repensando, né, elaborando algumas outras questões que foram colocadas aqui. Agradeço muito o espaço mesmo, né, e que a gente possa amplificar, né, essa discussão, que a gente possa fazer mais debates como este, né, em outros espaços, mostrando que que as mulheres, elas não vão falar só sobre a questão, né, que determinam, a Isa colocou muito bem isso, as mulheres vão falar sobre as pautas das mulheres, tá, mas quais são as pautas das mulheres? Que não sejam tudo que envolve a nossa vida, porque tudo envolve as nossas vidas. Nós estamos constantemente atravessados por tudo, então nós devemos sim estar, né, e podemos e devemos sim estar atuando em todas essas pautas. Mas para isso a gente precisa, né, combater essas desigualdades que ainda nos impedem de estar ali, muitas vezes, na linha de frente, né? E é isso que a gente quer poder ter esses espaços cada vez mais. Então, eu fico muito feliz, muito grata pelo convite e espero que a gente possa debater mais sobre esse tema em outros espaços também. Obrigadão. Fernanda, te agradeço em nome do PCB, não só pela participação aqui na live, essa fala maravilhosa, mas aí talvez usando um pouco aqui, fazendo um parênteses pessoal, por esses 4 anos, né, à frente desse mandato, acho que foi por onde particularmente nos conhecemos e embora não convivendo tão proximamente, nos deixa com muito orgulho, assim, né, de saber de toda essa trajetória, essa grande vitória, essa conquista, que está à frente de um mandato de esquerda socialista revolucionária, passar por tudo que tens passado e ainda mais sequer teria condição de saber o que é viver tanta violência, né, como as mulheres sofrem, e também dentro de um espaço institucional como a Câmara de Vereadores, né? A gente bem sabe de diversos absurdos que foram ditos e feitos naquela Câmara por homens contra ti, contra as mulheres, e é terrível pensar isso, mas sem dúvida saber, e aí o agradecimento mesmo, é que essa tua trajetória inspira muita gente, né? Em especial mulheres, imagino, mas inspira a gente a pensar que ainda vale a pena lutar, porque conquistas e vitórias a gente vai ter muitas pela frente. Desejo mesmo, não sei o que vai acontecer pela frente, mas que os próximos 4 anos tenham também uma expressão tão importante quanto tu na Câmara de Vereadores, onde quer que tu e o pessoal decida estar, nós estaremos apoiando sempre. Muito obrigado, viu, Fernando? Desculpa aí publicamente o desabafo, mas acho importante a gente enaltecer isso. Isa, tuas considerações finais para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui? Acho que só agradecer, né, tá compartilhando essa conversa com essas mulheres que constroem a luta das mulheres. A Fer, há pouco tempo, se reivindicou feminista, mas vem construindo também o espaço da educação, que é um espaço muito importante para a gente, a luta da educação. A Diná já constrói aí o Conselho da Mulher já há mais tempo, já vem construindo outros espaços de mulheres, mas é sempre bom a gente também estar compartilhando as diferenças, né, da gente estar enfrentando esses espaços. Então, agradecer compartilhar essa conversa com vocês, acho que foi bastante importante e produtiva. Agradecer quem ficou assistindo a gente, acompanhando também. Acho que, para finalizar mesmo, reforçar que esses espaços políticos são nossos, que esse é o nosso espaço também, a política também é um espaço que a gente tem que estar ocupando, por mais difícil que possa parecer no início, né? O Conselho da Mulher, para mim, era uma incógnita, saber como ele funcionava, como ele se organizava, assim como também foi entrar num partido político de esquerda, que também a gente fica, mas será que eu domino
os tradicionais, os clássicos marxistas, será que eu tenho condições? E eu imagino que para a Fernanda também, quando entrou, e eu me pergunto isso várias vezes quando a gente está assistindo a audiência, assim, gente, eu não entendo nada que está rolando lá. Então, acho que é um espaço que ele é negado para a nossa classe, para nós mulheres, e a gente também tem que reivindicar e tem que ocupar, por mais que no início seja difícil e a gente fale bobagem, foda-se, acho que a gente está ocupando mesmo esses espaços e está aprendendo como é que eles funcionam e construindo e reivindicando eles, né? Então, o espaço político, ele é fundamental, e acho que é a questão do incomodar que a Fernanda fala, assim, ela é fundamental também para a gente estar nesses espaços. O que temos hoje não nos contempla, o que temos hoje de organização dessa sociedade não nos serve. A gente quer uma nova sociedade com novas relações e para isso a gente precisa estar ocupando os espaços que vão definir o rumo disso. Não só os espaços institucionais, mas das lutas sociais, que nós, mulheres, somos fundamentais para a gente travá-las, né? Então, acho que é reivindicar esse espaço como nosso, construir esse espaço, não ter medo de se posicionar, não ter medo de se colocar e de enfrentar as críticas e saber fazer as críticas para aprender com elas também, e também, né, desconsiderar aquilo que não vai nos fortalecer para estar construindo aquele espaço de fato. Então, agradecer, né, participar desse espaço, conversar com vocês também e seguir na luta, né, porque a gente tem muita peleia pela frente, aí não vamos nos calar, não vamos silenciar e também não vão apagar nossa história. Obrigado, Isa, né, companheira de vida e luta, uma inspiração de vida, né, cotidiano, o agradecimento é cotidiano. Obrigado pela intervenção, a Isa e a Diná também fazem parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, então sempre que precisa ter alguma pauta assim, as contatem, né? Aqui ficou mais ou menos os contatos por aqui. Antes de encerrar, olha só, está inspirando tanto que a Rauita fez até uma poesia para encerrar essa nossa live. Vamos botar aqui na tela e vou ler para a gente se despedir. A fala da Fernanda me inspirou a fazer um poema. Todas as questões sociais atravessam nossas vidas. A maioria nos deixam feridas, mas também nos trazem mais força. Nos trazem mais vontade de viver a vida em um lugar onde a mulher tem uma vida mais justa, reconhecida e merecida. Grande abraço, obrigado, Rauita. Obrigado, gurias, outra vez. Foi espetacular. Não tenho palavras mais para agradecer e elogiar as intervenções de vocês. Sem dúvida, nos trouxe muito aprendizado, instrumentalização para as lutas e para a vida cotidiana. Dito isso, a gente encerra sempre fazendo aquela lembrança, né? Curtam a nossa página do Facebook PCB Pelotas, segue a gente no Instagram, no Twitter, se inscreve no canal do YouTube, que nos próximos dias, inclusive, esse vídeo vai estar disponível lá para receber. Ativa o sininho, né? Isso eu descobri faz pouco tempo que tem que fazer, né? Ativar o sininho lá no canal do YouTube. E agora também a gente tem o nosso WhatsApp, então manda mensagem para o nosso número 5333030746 para receber notícias, informações das lutas sociais e do que a gente tem feito aqui na cidade e na região. Tenham todos e todas uma boa noite. Na segunda-feira que vem, estaremos de volta às 19 horas com mais uma live do Partidão. Boa noite, gente. Até a próxima.